Quando fiz 23 anos, minha mãe ainda me tratava como criança. Naquela época, eu a achava irritante. Todo sábado, as amigas da minha mãe se reuniam em nossa casa. Uma delas, a tia Regina, vinha com frequência. Regina, entre, querida. Você veio de novo hoje. Ouvi minha mãe abrir a porta e cumprimentá-la calorosamente. Eu estava jogando no meu quarto, mas, por algum motivo, prestei atenção na voz. Me desculpe, vim de mãos vazias novamente. Não se preocupe com isso. Entre. A voz da tia Regina era sempre suave. Ela tinha 45 anos, a mesma idade da minha mãe, mas a voz dela soava mais jovem. Abri um pouco a porta do meu quarto e espiei a sala. A tia Regina estava, como sempre, vestindo um vestido elegante. Ela era baixinha, mas tinha uma certa graça. Mesmo ao lado da minha mãe, a tia Regina parecia mais sofisticada. Ela exalava uma aura diferente, apesar de terem a mesma idade. Onde está o Juninho? Tia Regina perguntou por mim. Meu coração palpitava estranhamente toda vez que ela perguntava. Eu não sei por que até hoje. Deve estar jogando no quarto. É tudo o que ele faz ultimamente. Minha mãe respondeu com um suspiro, olhando para a porta do meu quarto. Fechei rapidamente a porta e deitei na cama. Logo depois, o som de chá sendo preparado na cozinha e a tagarelice das minhas mães e suas amigas começaram. Normalmente, eu acharia barulhento, mas com a voz da tia Regina misturada, eu queria ouvir. Regina, como você está ultimamente? Não é difícil morar sozinha? Estou bem, já me acostumei. Mas você deveria arrumar um namorado. Não é tarde demais, nem mesmo na nossa idade. Ouvi a tia Regina rir. A risada dela era muito agradável. Não diga isso. O que há de errado com a nossa idade? Não somos velhas. Eu me senti estranho ouvindo a conversa. A ideia de a tia Regina ter um namorado não me agradava. Na época eu não sabia o que era aquilo. Juninho, venha dizer oi. Minha mãe me chamou. Saí do quarto de má vontade. Olá. Nossa, Juninho, você cresceu. Quando você ficou tão alto? Tia Regina sorriu brilhantemente ao me ver. Senti meu rosto esquentar ao ver o sorriso dela. Não é nada. Eu respondi desajeitadamente e fui para a cozinha beber água. Mas senti o olhar da tia Regina me seguindo. Será que ela percebeu que eu estava olhando para ela de relance? Nosso Juninho realmente se tornou um homem adulto. Ouvi a tia Regina dizer para minha mãe. Um homem adulto? Ele ainda é uma criança. Minha mãe ainda me tratava como um bebê, mas o olhar da tia Regina era diferente. Era como se ela me visse como um adulto de verdade. Era definitivamente um olhar diferente daquele da minha mãe, que tinha a mesma idade. Você trata seu filho como uma criança. Juninho já tem 23 anos. Mesmo assim, para mim, ele ainda é. É porque você não tem filhos, Regina. Quando você os cria, eles parecem crianças para sempre. Será? Para mim, ele parece um adulto. Tia Regina olhou para mim mais uma vez e sorriu. Aquele olhar me pareceu especial. Era um sábado à tarde comum. Mas por algum motivo, algo diferente estava no ar naquela normalidade. Uma tensão sutil que eu ainda não conseguia explicar em palavras. Foi a primeira vez que percebi que, embora a tia Regina e minha mãe tivessem a mesma idade, elas me olhavam de maneiras completamente diferentes. No sábado seguinte, a tia Regina veio, como sempre. Parecia que ela ia ficar mais tempo do que o normal. Juninho, sente-se aqui conosco hoje. Minha mãe me chamou para a sala de estar. Normalmente eu diria que era muito chato. Mas com a tia Regina ali, eu estranhamente queria ir. Juninho, sente-se aqui. Vamos conversar. Tia Regina sorriu, batendo no assento ao lado dela no sofá. Eu me sentei desajeitadamente. Nosso Juninho tem 23 anos. Você não deveria ter uma namorada? Minha mãe perguntou de repente. E meu rosto ficou vermelho. Ainda não. Nossa, ele não tem. Um garoto tão bonito. Minha mãe olhou para a tia Regina e falou. A tia Regina também sorriu e assentiu. Ele é muito bonito. As meninas não o deixariam em paz. Meu coração palpitou com as palavras da tia Regina. Mas por algum motivo, a ideia de outras garotas gostando de mim não me deixava feliz. Eu estava ocupado estudando. Menti. Na verdade, eu não tinha pensado muito em ter uma namorada. Mas na frente da tia Regina, eu me sentia ainda mais envergonhado de falar sobre isso. Então, qual é o seu tipo ideal? Minha mãe perguntou novamente. Minha mente ficou em branco por um momento. Meus olhos se voltaram involuntariamente para a tia Regina. Gosto de alguém calmo e maduro. E seria melhor se ela ficasse bem de vestido. Depois que eu falei, o ar pareceu parar por um momento. Minha mãe arregalou os olhos e riu. Ei, não é você, Regina? A tia Regina largou a xícara de chá, parecendo surpresa. O rosto dela ficou ligeiramente vermelho. Ei, o que você está dizendo? Tia Regina balançou as mãos em pânico, mas a voz dela tremeu um pouco. Não, é muito parecido.
Calma, madura, fica bem de vestido. Parece a Regina. Minha mãe falou como se estivesse brincando, mas eu não conseguia suportar o calor no meu rosto. Mãe, não diga isso. Por que não? A tia Regina é bonita. A tia Regina riu. Mas o riso dela era diferente do normal. Era estranho, mas parecia ter outro significado. Obrigada, Juninho. Pode parecer assim pra você, mas a tia é diferente na realidade. Tia Regina falou em voz baixa, olhando para mim. Emoções complexas transpareceram nos olhos dela. Você não envelheceu nada. Meu verdadeiro pensamento escapou de mim. Os olhos da tia Regina se arregalaram por um momento e logo ela desviou o olhar. Nossa, nosso Juninho fala muito bonito. Minha mãe riu, tentando aliviar o clima. Mas eu senti claramente que o ar na sala havia mudado naquele momento. A conversa depois disso mudou para outros tópicos. Mas minha atenção estava toda na tia Regina. Meu coração palpitava toda vez que nossos olhos se encontravam. Juninho, você pode me servir mais uma xícara de chá? Tia Regina perguntou suavemente. Fui rapidamente para a cozinha, e a tia Regina me seguiu. Um breve silêncio pairou na cozinha. A tia Regina mexeu na xícara de chá, hesitando como se estivesse escolhendo as palavras por um longo tempo. Então ela sussurrou em uma voz muito baixa. Juninho. Sim. O que você disse antes foi realmente verdade? A voz da tia Regina era baixa e séria. Era cuidadosa o suficiente para não ser ouvida na sala de estar. Sim. Eu estava falando sério. Com a minha resposta, a tia Regina parou de servir o chá por um momento. Os olhos dela tremeram, e ela olhou para o meu rosto antes de desviar o olhar. Obrigada. Mas você não deve dizer essas coisas na frente de outras pessoas. Por quê? A tia Regina não respondeu e respirou fundo por um momento. Então ela deu um tapinha leve no meu ombro e sorriu. Apenas entenda, está bem? O toque dela era caloroso. Mas assim como o calor, meu coração estava confuso. Naquela noite, mesmo com os olhos fechados, o olhar e o sorriso da tia Regina não me deixavam. Passei a semana inteira pensando apenas na tia Regina. Enquanto comia, antes de dormir, a conversa que tivemos na cozinha naquele dia continuava voltando. Você não deve dizer essas coisas na frente de outras pessoas. Essa frase continuava prendendo meu coração. Eu não sabia se era apenas um conselho de um adulto ou se ela havia percebido meus sentimentos. Na sexta-feira à noite, perguntei à minha mãe, sentindo-me animado sem motivo. A tia Regina vem amanhã? Ela disse que vai para a casa de um parente. Meu coração afundou por um momento. Eu esperei a semana inteira, mas me senti vazio. Por quê? A tia dela não está se sentindo bem. Mas por que você está tão preocupado com a tia Regina ultimamente? Minha mãe me deu um olhar confuso. Eu balancei rapidamente a cabeça e respondi. Não é nada. Apenas perguntando. Não parece nada para mim. Minha mãe sorriu significativamente e parou por aí. Mas até o sorriso dela me deixou nervoso. Na tarde de sábado, eu estava sozinho em casa quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava a tia Regina. Tia, pensei que você fosse para a casa de um parente. Meus planos mudaram. Minha mãe estava no mercado. A tia hesitou por um momento e depois entrou. Os sapatos dela na entrada pareciam estranhamente diferentes. Que horas sua mãe volta? Mais ou menos em 1 hora. Então eu vou ter que esperar um pouco. No momento em que nos sentamos de frente um para o outro no sofá, a casa ficou estranhamente silenciosa. A casa sem minha mãe era estranhamente quieta, e o tempo passou apenas para nós dois. Juninho. Sam, o que você disse na semana passada era verdade? Meu coração disparou. Era uma pergunta que eu não podia evitar. Sim, é a verdade. Por que você gosta de uma pessoa assim? Eu hesitei por um longo tempo e finalmente falei. Eu não sei o porquê. É só que você parece confortável e calorosa. Sinto que meu coração se acalma quando estou com você. A tia respirou fundo e me olhou. Você parece tão adulto ultimamente que às vezes eu me sinto confusa. Somente essa frase me encheu de emoção. Mas logo a tia balançou a cabeça. Isso não significa que podemos continuar tendo esses sentimentos. O que sua mãe pensaria? E os vizinhos? O que diriam? Eu fiquei sem palavras. Eu entendia com a minha cabeça, mas meu coração não parava. Naquele momento, a porta da frente se abriu, e a voz da minha mãe foi ouvida. Regina, por que seus sapatos estão aqui? A tia e eu congelamos ao mesmo tempo. Mãe, você chegou. Eu falei rapidamente. Minha mãe entrou segurando as compras e perguntou. Uau, você não foi para a casa de seu parente? Ah, meus planos mudaram. Tia Regina respondeu naturalmente. Então você deveria ter ligado. O que vocês dois estavam fazendo? Eu senti que estava sufocando quando o olhar da minha mãe ia e voltava. Estávamos apenas conversando. Eu respondi apressadamente. Felizmente, minha mãe não perguntou mais nada e foi para a cozinha. Mas a breve tensão permaneceu por muito tempo.
A tia e eu nos olhamos, mas ficamos desajeitados, como se a conversa que tivemos há pouco não tivesse acontecido. Naquela noite, mesmo depois que a tia foi embora, meu coração não se acalmou. Eu não conseguia controlar minhas emoções que já haviam começado a balançar. Mas eu mesmo não sabia até onde era aceitável. Após aquele fim de semana, um ar diferente pairou entre a tia Regina e eu. Tentamos não demonstrar, mas nossos corações balançavam com cada pequena palavra e olhar. Eu tinha que ter mais cuidado na frente da minha mãe, mas meu coração continuava querendo cruzar a linha. No sábado à noite, a tia Regina veio à nossa casa como de costume. Minha mãe abriu a porta e a cumprimentou calorosamente. Você veio de novo. Vamos tomar um pouco de álcool hoje. Será que está tudo bem? Claro. A casa fica mais animada quando você está aqui. A sala de estar logo se encheu de risadas. Eu estava sentado em silêncio, mas meu rosto ficava vermelho toda vez que meus olhos encontravam os da tia. Olá, Juninho. Você parece um adulto hoje. Era uma piada leve, mas a frase ficou no meu coração por muito tempo. Minha mãe e a tia continuaram a conversar enquanto brindavam. Eu estava enchendo os copos em silêncio quando minha mãe me incentivou a pegar uma cerveja pela primeira vez. Juninho, tome um copo também. A tia Regina me incentivou com um sorriso. Sim, não beba só com seus amigos. Beba com sua tia também. O sabor amargo se espalhou na minha boca, mas eu me senti como um adulto. A mesa de jantar se tornou cada vez mais animada. Minha mãe me ofereceu acompanhamentos, falando sobre meus gostos, e a tia Regina sorriu, olhando para mim. Involuntariamente, estendi meus hashes para dar um acompanhamento a ela. Naquele momento, a tia também estendeu a mão para o mesmo prato. Nossas pontas dos dedos se tocaram. Eu senti o calor e parecia que minha respiração parou. Os olhos da tia se arregalaram em surpresa, mas ela logo virou a cabeça. Felizmente, minha mãe estava absorta em outra conversa. Aquele breve contato permaneceu como um segredo apenas nosso. Um pouco depois, minha mãe se levantou para ir ao banheiro. A tia foi para a cozinha com o copo na mão. Talvez por causa do álcool, ela parecia estar tirando um tempo para respirar. Eu hesitei, mas acabei a seguindo. A cozinha estava muito mais silenciosa do que a sala de estar. A tia estava em pé na frente da pia, servindo água. A visão das costas dela parecia menor e mais solitária do que o normal. Naquele momento, eu não aguentei mais. Tia. Minha voz baixa substituiu a minha vontade, e eu a abracei por trás. Será que foi o álcool que me deu coragem? Ou será que eu não conseguia mais aguentar? Meu coração estava batendo loucamente, mas meus dedos estavam quentes. A tia congelou por um momento. Mas ela não me empurrou. Os ombros dela tremeram levemente, e um suspiro muito pequeno escapou. Sem me afastar ou me abraçar mais forte, aquele complexo tremor foi transmitido ao meu peito. O calor do corpo dela vindo por trás era tão quente que o tempo parecia desacelerar. Foi apenas por alguns segundos, mas para mim, parecia que havíamos parado por um longo tempo. Será que foi porque meu julgamento estava nublado pelo álcool? A tia fechou os olhos por um momento e aceitou o calor do meu abraço. Naquele momento parecia que havíamos confirmado os sentimentos um do outro sem dizer nada. Mas não durou muito. Minha mãe, que havia saído do banheiro, deu uma olhada na cozinha. Eu me afastei rapidamente e fingi estar lavando um copo, e a tia sorriu enquanto segurava o copo. Mas o olhar da minha mãe não era comum. O que vocês acabaram de fazer? Meu coração afundou. A tia tentou sorrir casualmente e falou: Nada. Estávamos apenas bebendo água. Eu concordei imediatamente. Isso mesmo. Estávamos apenas conversando rapidamente. Minha mãe balançou a cabeça, olhando para nós dois. Estranho. O que eu vi era um pouco diferente. A frase foi curta, mas o clima congelou completamente. Eu abaixei a cabeça, e a tia levou o copo aos lábios. Naquela noite, mesmo deitado na cama, meu coração não se acalmou. O calor do momento e o olhar da minha mãe se cruzaram, e não me deixaram. Foi apenas um mal-entendido? Ou será que já havíamos cruzado a linha? Nos dias seguintes, a tia Regina não veio à nossa casa. Minha mãe também não disse nada, mas o clima em casa estava pesado de alguma forma. Eu ficava apenas com o meu celular, hesitando em ligar para a tia. O toque quente que senti na cozinha naquela noite e o olhar da minha mãe não me deixavam. Na tarde de quarta-feira, meu celular vibrou durante a aula de reforço. Era uma mensagem da tia Regina. Juninho, se você tiver tempo, podemos nos encontrar por um momento? Eu tenho algo para te dizer. Meu coração disparou. Era o contato que eu estava esperando há dias. A aula não entrava na minha cabeça. Eu só pensava na tia. Quando? Onde? A resposta chegou logo. Esta noite, às 7 horas, na cafeteria perto da sua escola, que tal? Não conte para sua mãe. A última frase fez meu coração palpitar ainda mais.
Um encontro secreto estava prestes a começar. Às 7 horas, quando cheguei ao local combinado, a tia já estava sentada em um canto. Ela estava com uma maquiagem mais forte que o normal, e o vestido preto parecia elegante e arrumado. Mas a expressão dela parecia um pouco ansiosa. Tia, sente-se. Um breve cumprimento, e o silêncio pairou. A tia mexia na xícara de café, olhando pela janela, e eu apenas a observava. Percebi que meus dedos estavam tremendo durante o breve silêncio. Engoli as palavras que estavam na minha garganta. Juninho, o sábado passado não pode ser ignorado. O que sua mãe disse? Ela estava desconfiada. Ela até me perguntou diretamente. A tia suspirou profundamente. Naquele momento, ela segurou a xícara de café com as 2 mãos e esfregou os dedos lentamente. Essa pequena ação transmitia sua ansiedade e hesitação. Por isso pensei nisso por alguns dias. Será que não devemos ter esses sentimentos? Por quê? Você sabe o porquê. Eu sou amiga da sua mãe. E você ainda é um estudante universitário. Se outras pessoas souberem, será difícil de lidar. As palavras dela eram firmes, mas o olhar da tia estava tremendo. Eu não ignorei isso. Mas a tia sente o mesmo que eu, não é? A tia hesitou em responder. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, segurando a xícara de café com as 2 mãos, e então falou em voz baixa. Sim, é verdade. Meu coração também treme na sua frente. Meu coração parou por um momento. Eu finalmente ouvi as palavras que estava esperando. Então, por que não? Eu me prometi que não faria isso muitas vezes, mas os sentimentos não sumiram. Assim que ela terminou a frase, meu coração disparou. No momento em que nossos olhos se encontraram, eu soube que não poderíamos mais fugir. A tia parou de falar por um momento e continuou com cautela. Que tal nos encontrarmos com cuidado, sem sermos descobertos? Era uma frase curta, mas foi o nosso primeiro passo. Nossos corações já eram como os diamantes, mas amantes que tinham que esconder isso. Ao sair da cafeteria, a tia me pediu para ter cuidado várias vezes, para não ser visto pela minha mãe, para ligar com cautela, e que ela não iria à nossa casa com frequência por enquanto. Eu concordei com a cabeça em cada ponto. Antes de nos separarmos, a tia segurou minha mão novamente. O calor que senti nas pontas dos dedos permaneceu por muito tempo. A expressão da tia era complexa naquele momento. Era um sorriso misturado com alegria e preocupação. Juninho, ainda não é tarde demais. Pense bem, eu já havia me decidido. A tia não respondeu. Apenas olhou para mim por um longo tempo e balançou a cabeça. Naquela noite, voltei para casa e deitei na cama. Mesmo com os olhos fechados, meu coração não se acalmou. A emoção do momento veio como uma onda, e logo a ansiedade a seguiu. Olhando para a luz da rua piscando e desaparecendo pela janela, meu coração disparou novamente com a ideia de que eu não sabia o que estaria no fim desse caminho. Depois do meu encontro a sós com a tia Regina, eu me sentia como se estivesse vivendo em um mundo diferente todos os dias. Eu ficava apenas com o meu celular, esperando o contato da tia, e mesmo em casa, minha mente estava sempre em outro lugar. Minha mãe parecia estar me observando, mas não perguntou diretamente. Alguns dias depois, nos encontramos rapidamente na cafeteria. Foi um encontro curto, mas a troca de olhares foi intensa. Mas a tia, naquele dia, não era como a de antes. A maquiagem dela estava leve, e havia uma leve sombra sob os olhos. A mão dela, segurando a xícara de café, continuava girando a borda sem parar. E aquele pequeno movimento parecia ansioso. Juninho, precisamos ter mais cuidado por um tempo. Os olhos das pessoas estão em cima de nós, e sua mãe pode suspeitar. A conversa foi curta, mas a expressão da tia estava mais cheia de ansiedade do que de emoção. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não durou muito. Seus olhos tremeram por um momento, e ela rapidamente desviou o olhar para a janela. No caminho de volta, meus passos ficaram lentos. Normalmente, eu estaria tão animado que mal conseguiria me conter. Mas naquele dia, era diferente. Era como se uma mão invisível estivesse me segurando pelas costas. A cada passo, a ideia de, se formos descobertos, o que a minha mãe vai fazer, circulava na minha cabeça. A ansiedade aumentou à medida que eu me aproximava de casa. Na esquina do beco, as senhoras do bairro estavam cochichando, e a conversa parou assim que eu passei. Por um momento não houve som, mas senti os olhos delas me seguindo, e comecei a suar frio nas costas. Ao chegar na porta da frente, senti meu coração bater 2 vezes mais rápido. Mesmo antes de tocar a campainha, eu senti uma energia me esperando lá dentro. Abri a porta, e minha mãe estava olhando para mim da sala de estar. O olhar dela era diferente do normal. Era frio e afiado, e eu senti que estava sufocando antes mesmo de dizer uma palavra. Onde você estava? Na escola. O que você estava fazendo na escola para chegar tão tarde? As perguntas da minha mãe eram mais detalhadas do que o normal.
Com quem eu estava? Por que estava atrasado? Eu tentei responder casualmente, mas meu coração já estava disparado. Juninho, me diga a verdade. O que você quer dizer? Você está vendo alguém ultimamente, não está? Naquele momento senti um calafrio. Eu estava com medo de que minha mãe já tivesse percebido algo. Eu não estou vendo ninguém. Ninguém mesmo? A voz da minha mãe estava um tom mais baixa, e havia uma sutil tensão em cada palavra. O olhar dela, quase uma certeza, estava me perfurando. Hoje à tarde, a mãe da Mi Kyung me disse: ela viu você com uma mulher mais velha na cafeteria. Fiquei sem ar. Era difícil inventar uma desculpa. É só minha professora particular. Eu disse rapidamente, mas a incredulidade estava no rosto da minha mãe. Professora particular? Você se encontra com ela na cafeteria com tanta frequência? Que matéria? A perseguição da minha mãe era como um interrogatório, onde ela apresentava provas uma a uma. Eu não conseguia encontrar mais nada para responder. Um breve silêncio se seguiu. Minha mãe perguntou em voz baixa: não me diga que é a tia Regina, é? Meu coração congelou. Eu balancei rapidamente a cabeça e falei: não. Claro que não. Mas minha voz estava tremendo. Minha mãe olhou para mim por um longo tempo e virou a cabeça com um olhar de desconfiança. Naquela noite, deitado na cama, eu não conseguia fechar os olhos. Por mais que eu negasse, parecia que o olhar da minha mãe estava perfurando meu coração. O sorriso quente da tia e o olhar frio da minha mãe se cruzaram na minha mente, me atormentando a noite toda. A ansiedade de que uma luta inevitável havia começado pairava sobre mim, tornando-se cada vez mais pesada. Apesar da contínua evasão da tia Regina, o ar em casa havia mudado completamente. Minha mãe me olhava com desconfiança toda vez que me via, e falava muito menos. Eu também não sabia como agir. E até o tempo que passava em casa era difícil de suportar. Não houve contato da tia Regina por dias. Eu chequei meu celular dezenas de vezes, mas não havia mensagens nem chamadas perdidas. Talvez ela tenha ouvido os rumores do bairro, ou alguém a tenha avisado. A ansiedade aumentava. Uma semana se passou, e a campainha não tocou no sábado. Minha mãe não disse nada, mas eu sentia que ela havia percebido algo. Finalmente, na tarde de segunda-feira, fui até a casa da tia. Tentei tocar a campainha várias vezes, mas desisti, e minhas mãos estavam suadas na maçaneta. Quem é? A voz dela era estranhamente cautelosa. Sou eu, Juninho. Um breve silêncio se seguiu, e a porta se abriu um pouco. O rosto da tia, visível pela fresta da porta, estava exausto, e havia olheiras profundas sob os olhos. Juninho, você não pode vir aqui. Fiquei preocupado porque você não me ligou. A tia balançou a cabeça e falou em voz baixa. Os rumores do bairro se espalharam. Sua mãe também está desconfiada. Eu estou com medo. A voz da tia estava misturada com medo e tristeza. Naquele momento, meu coração afundou. Então não vamos mais nos ver? Minha voz estava trêmula. A tia não conseguiu falar por um longo tempo e finalmente revelou seus sentimentos. Juninho, eu também fui feliz quando estava com você. Mas ao mesmo tempo foi muito pesado. A culpa me impedia de dormir, e meu coração apertava toda vez que eu via o rosto da sua mãe. As palavras dela soaram como um grito. Havia lágrimas nos olhos dela, e eu não aguento ver você se afastando da sua família por minha causa. Eu me culpo várias vezes por estar estragando o seu futuro. Eu balancei a cabeça e falei: essa é uma decisão que eu devo tomar. Eu quero ficar com você. Mas a tia balançou a cabeça violentamente. Não, eu sou a adulta. Eu tenho que tomar a decisão. Meu coração não quer, mas a realidade não nos permite. A porta finalmente se fechou. Não importa quantas vezes eu tocasse a campainha, ela não se abria novamente. No caminho de volta para casa, meus passos eram pesados, e minha cabeça estava confusa. Mas eu não podia desistir. A partir daquela noite, tentei ligar para ela persistentemente. 2 dias depois, esperei por ela na frente do mercado onde ela costumava ir. Vi a tia segurando uma cesta de compras, e me aproximei, chamando o nome dela. Tia. A tia se virou, surpresa, e seu rosto estava exausto. A tia, consciente dos olhares ao redor, suspirou baixinho e me levou para um lugar mais calmo. Juninho, você realmente não deveria fazer isso. Fica mais difícil para mim se você me seguir assim. Então me ligue, por favor. Eu senti tanta sua falta. A tia não conseguia me olhar nos olhos e falou com um olhar baixo. O fato de você ser tão obcecado assim me faz hesitar ainda mais, porque meu coração também se enfraquece. Mas não podemos fazer isso. É demais enganar sua mãe e suportar os olhares das pessoas. Só então percebi. A tia não estava simplesmente desistindo, mas estava desmoronando sob a culpa e o medo, apesar de me amar. A culpa não é sua, tia. Por que você está carregando tudo sozinha? Não, eu deveria ter mantido a linha, mas não consegui.
Por isso que você ficou assim. Os olhos da tia estavam cheios de dor. O silêncio se arrastou por um tempo. E finalmente a tia falou: Juninho, isso não parece amor, parece obsessão. Toda vez que você aparece na minha frente, eu sou grata, mas ao mesmo tempo, eu sinto medo. Você deveria estar focando na sua vida, não em mim. As palavras dela me atingiram como uma faca. Eu balancei a cabeça e gritei: Não. Para mim, é definitivamente amor. A tia tentou sorrir, enxugando as lágrimas. Se for amor de verdade, você também precisa saber soltar quando a outra pessoa está sofrendo. E, para mim, essa pessoa é você. Depois daquele dia, eu vaguei pela frente da casa da tia e pelos becos, mas ela me evitava cada vez mais, e o olhar dela se tornou frio. Ouvindo o som do meu coração se partindo, eu não conseguia soltar a tia. Apesar da contínua evasão da tia Regina, eu não podia desistir. Eu ia procurá-la a cada poucos dias. Às vezes no mercado, às vezes na frente da casa dela, eu esperava para ter uma breve conversa. A tia sofria toda vez que me via, mas não conseguia ser completamente fria comigo. Essa situação continuou por cerca de 2 semanas. Minha mãe ainda estava desconfiada, mas não perguntava mais diretamente. Ela parecia estar apenas observando, pois não tinha provas concretas. Em uma quinta-feira à noite, eu mandei uma mensagem para a tia Regina, como se fosse a última vez. Tia, por favor, me encontre só mais uma vez. Eu quero conversar direito. A resposta chegou muito tempo depois. Juninho, é realmente a última vez. Amanhã às 7 horas, venha para minha casa. Para a casa dela? Nós sempre nos encontrávamos fora. Parecia que ela havia tomado uma decisão importante. Na sexta-feira à noite, meu coração batia forte enquanto eu estava na frente da casa da tia. A tia, que abriu a porta, parecia exausta, mas ainda me recebeu calorosamente. A casa estava quieta e arrumada, mas havia uma sensação de solidão no ar. A tia, que me serviu chá, sentou-se na minha frente. O silêncio pairou sobre a mesa, mas a atmosfera era diferente do normal. Juninho, nós realmente temos que terminar agora. Era a mesma coisa de novo, mas desta vez, ela estava muito mais firme. Por que você continua dizendo a mesma coisa? Eu cheguei ao meu limite. Eu não consigo viver enganando sua mãe e fugindo dos olhares dos vizinhos. A voz da tia estava carregada com as preocupações acumuladas nos últimos dias. Mas nossos sentimentos são reais. Só o sentimento não basta. Existe a realidade. Eu finalmente perguntei diretamente. Então a tia não me ama? A tia olhou para mim por um longo tempo e falou em voz baixa. Eu amo. Sim, eu também te amo. Eu nunca pensei que teria esses sentimentos. Meu coração se encheu de emoção por um momento. Mas logo depois, a tia começou a despejar problemas práticos. A diferença de idade, a complexidade da situação, a preocupação com a dor que eu sentiria. Eu disse que podia suportar tudo, mas a tia não conseguia se acalmar facilmente. Enquanto a conversa continuava, a tia foi dominada pela emoção. Ela levantou a voz, cobriu o rosto e chorou. É tão difícil, mas eu não consigo te soltar. Isso me atormenta ainda mais. As lágrimas da tia atingiram meu coração. Então não desista. Como eu não posso desistir? Eu já cheguei ao meu limite. Naquele momento, a tia segurou minha mão. As pontas dos dedos dela estavam quentes, mas tremiam levemente. No final da longa conversa, a tia levantou a cabeça, parecendo ter se decidido. Então vamos tentar mais uma vez com muito cuidado? Sério? Sim, mas prometa uma coisa. Sim. Se sua mãe descobrir, será o nosso fim. Sim, eu prometo que vou cumprir. Um breve sorriso apareceu no rosto da tia depois de um longo tempo. Naquele momento parecia que havíamos voltado ao normal. Mas a paz não durou muito. Ouvi a porta da frente se abrindo. Regina, você está em casa? Era a voz da minha mãe. A tia e eu congelamos ao mesmo tempo. O que vamos fazer? A tia sussurrou em pânico. Os passos se aproximaram. Ah, Juninho, por que seus sapatos estão aqui? Minha mãe olhou fixamente para os sapatos na entrada por um longo tempo. O silêncio se seguiu, e logo a voz dela se tornou afiada. Juninho, você está aqui, não está? Eu sei de tudo. Eu não podia mais me esconder e saí de trás do sofá. O rosto da minha mãe estava contorcido de raiva. O que vocês dois estavam fazendo, afinal? O olhar da minha mãe ia e voltava entre a tia e eu. Mãe, isso é... Silêncio. Não é a sua vez de falar. Minha mãe olhou para a tia Regina. Havia uma profunda decepção no olhar dela, mais do que choque. Regina, o que é isso? A tia mal conseguiu falar com os lábios trêmulos. Me desculpe, Myung. Eu sinto muito mesmo. Sentir muito? A voz da minha mãe aumentou. Isso acaba com um pedido de desculpas? O quanto eu confiei em você. Eu também não achei que teria esses sentimentos.
Eu não pude evitar. Não pude evitar? A raiva começou a tomar conta da voz da minha mãe. Você é a adulta. Você deveria ter mantido a linha. Como alguém que viu meu filho desde que ele era pequeno pode fazer isso? Com essas palavras, a tia Regina cobriu o rosto e começou a chorar. Mas a raiva da minha mãe aumentou. O que as lágrimas vão mudar? Já está tudo acabado. Eu não podia mais ficar parado. Mãe, pare. A culpa não é só da tia Regina. Minha mãe se virou para mim. O olhar dela ainda estava cheio de raiva. O que você sabe para se intrometer? Eu sou um adulto. Posso decidir meus próprios sentimentos. Adulto? Minha mãe riu com escárnio. Um adulto faz uma coisa dessas? Gostar da mãe da amiga? Com essas palavras senti um choque agudo na minha bochecha. A mão da minha mãe me deu um tapa forte. Foi tão forte que minha cabeça virou para o lado. Por um momento parecia que todos os sons haviam desaparecido. Meu ouvido zumbia e minha bochecha queimava. Sentimentos reais? Se são sentimentos reais, está tudo bem? A voz da minha mãe estava tremendo. Eu olhei para a minha mãe, segurando minha bochecha. Meu coração doeu mais do que a dor ardente. As lágrimas também estavam escorrendo dos olhos da minha mãe. Mi Young. A tia Regina tentou falar, mas minha mãe a interrompeu com a mão. Você? Cale a boca. O que você tem a dizer agora? Minha mãe se jogou no sofá. De repente parecia que todas as forças haviam se esvaído dela. O que eu fiz de errado? Ela murmurou, como se estivesse falando sozinha. Será que foi errado confiar em uma amiga? Será que foi errado confiar no meu filho? Mãe, a culpa não é sua. Então de quem é a culpa? Por que vocês dois acabaram assim? Eu não conseguia encontrar nada para dizer. A tia Regina também estava com a cabeça baixa. Minha mãe olhou para a tia Regina novamente. Desta vez, havia mais tristeza do que raiva. Regina, você vai dizer que ama ele de verdade? A tia Regina mal conseguiu responder com os lábios trêmulos. Sim, eu amo. Ao ouvir essa resposta, minha mãe desmoronou completamente. O corpo dela tremeu e as lágrimas escorreram. Como? Como isso pôde acontecer? Mi Young, eu também. Não se aproxime, minha mãe gritou. Eu não quero ver seu rosto agora. Não se aproxime de mim. O silêncio se seguiu. Apenas o soluço da minha mãe ecoava na sala. Muito tempo depois, minha mãe levantou a cabeça e riu amargamente. Eu fui tão tola. Pensei que algo estava estranho, mas não podia imaginar. Mãe, o que eu sou no meio disso? O que eu sou entre vocês dois? Foi o último grito. Minha mãe se levantou e pegou meu braço. Vamos! Não temos mais motivos para ficar aqui. A tia Regina nos olhou até o fim, com o rosto manchado de lágrimas. No caminho de volta para casa, minha mãe não disse uma palavra. Eu também não sabia o que dizer. Ao chegarmos em casa, minha mãe falou brevemente. Não diga nada hoje. Aquela noite foi realmente longa. Ouvi os soluços da minha mãe através da parede. Parecia que tudo havia se quebrado irreparavelmente. Após aquela noite, o ar em casa estava congelado. Minha mãe mal olhava para mim, e eu tinha dificuldade em passar o dia sem saber o que dizer. Eu não podia ligar para a tia Regina. Minha mãe havia traçado uma linha tão firme. No quarto dia, eu não aguentei e mandei uma mensagem para a tia. Tia, você está bem? Estou muito preocupado. A resposta chegou muito tempo depois. Curta. Juninho, vamos nos encontrar. Eu tenho que te dizer algo. No momento em que li a mensagem, meu coração disparou, mas um mau presságio pairou sobre mim. O tom era diferente do normal, mais frio. Na tarde do dia seguinte, quando cheguei ao parque, a tia já estava sentada em um banco. O rosto dela estava muito mais magro nos últimos dias, pálido, e havia olheiras escuras sob os olhos. Juninho, sente-se. A voz dela era baixa e fria. Ela continuou a falar, evitando meu olhar. Juninho, nós realmente temos que terminar agora. Era o que eu esperava, mas fiquei sem ar ao ouvir. Por quê? Não é muito cedo para desistir? A tia balançou a cabeça e falou firmemente. É tarde. Você viu o quanto sua mãe se machucou? Eu não posso mais machucar a Mi Young. Eu tentei segurá-la, sentindo-me injustiçado, mas nossos sentimentos são reais. É mais problemático porque é real. O olhar da tia estava tremendo, mas o tom dela era firme. Se for amor de verdade, você tem que pensar no seu futuro. Eu não posso ver sua vida ser arruinada por alguém como eu. Eu balancei a cabeça e respondi. Eu decido a minha vida. A tia suspirou profundamente. Você ainda não sabe. Eu já desisti de muitas coisas na minha vida, mas você é diferente. Há inúmeros caminhos abertos à sua frente. A tia é mais preciosa do que essa possibilidade. Lágrimas brotaram nos olhos da tia. Quando você diz coisas assim, meu coração treme ainda mais. Um breve silêncio se seguiu. Ao redor tudo estava normal, mas todos os sons pareciam distantes para nós. A tia abaixou a cabeça e falou em voz baixa.
Eu também não quero desistir de você. O sentimento de amor não mudou, mas o amor não perdoa tudo. Há muitas pessoas se machucando por nossa causa. Quem está se machucando? Sua mãe e eu mesma. A tia sussurrou, segurando as mãos com força. Eu sou atormentada pela culpa todos os dias. A ideia de ter traído uma amiga, o pecado de te levar para o caminho errado. Eu não aguento mais. Eu tentei segurar a mão dela, mas a tia a afastou imediatamente. Acima de tudo, eu não aguento ver você se afastando da sua família. Sua família são as pessoas mais preciosas na sua vida. Eu perguntei, segurando a última esperança. Então a tia não me ama? A tia levantou o rosto, manchado de lágrimas, e balançou a cabeça. Eu amo. Agora e para sempre. Mas se for amor de verdade, às vezes você tem que saber soltar. Não me solte. Eu tenho que soltar. Por você. A tia se levantou lentamente. Não vamos nos encontrar mais. Não me ligue. Tia! Eu a chamei desesperadamente, mas a tia não olhou para trás. Seja feliz, Juninho. Você merece ser feliz. Com essas palavras, a tia se afastou. Eu só pude ficar sentado no banco olhando para as costas dela. Depois daquele dia, não importa quantas vezes eu ligasse para a tia, ela não respondia. Eu ia à casa dela, mas a porta não se abria. Cerca de uma semana depois, eu tive que perceber o quão firme era a decisão da tia. O relacionamento com a minha mãe também continuava estranho. Passávamos os dias evitando o olhar um do outro e conversando o mínimo. Parecia que tudo havia acabado. A tia Regina, o relacionamento com a minha mãe e o amor que eu sonhava. 2 dias haviam se passado desde a minha separação da tia Regina. Eu não conseguia comer direito e não conseguia dormir. Parecia que eu passava o dia inteiro apático, pensando apenas na tia. Na noite do 3º dia, uma mensagem chegou no meu celular. Juninho, eu prometi que não te veria novamente, mas não aguentei 2 dias. Vamos nos encontrar pela última vez. Apenas pela última vez. Assim, eu vou conseguir terminar. No momento em que li a frase, meu coração disparou loucamente. Eu pensei que havia acabado, mas nós não conseguimos nos libertar um do outro. Quando? Onde? Agora, venha para minha casa. Sua mãe foi para a casa de um parente. Não havia motivo para hesitar. Saí de casa imediatamente. Cheguei à casa da tia por volta das 10 horas da noite. A tia na porta da frente parecia mais magra nos últimos dias, mas o olhar dela estava cheio de determinação. Entre. A casa estava silenciosa. A luz era fraca e até o som do tic-tac do relógio parecia alto. Parecia que a cada batida, o tempo que nos restava diminuía. Quer chá? Ela perguntou, mas não foi para a cozinha e sentou-se imediatamente no sofá. Eu me sentei ao lado dela. Juninho. Sim, esta é realmente a última vez. Eu te chamei porque não queria terminar de forma fria. Meu coração doeu com as palavras dela. Pensei nisso por 2 dias. Como seria o meu amanhã sem você? Mas era muito doloroso para eu aguentar sozinha. Então não desista. Não, eu tenho que desistir. Mas pelo menos esta noite não vamos esconder nossos sentimentos. O olhar dela estava cheio de tristeza e amor ao mesmo tempo. Só por hoje, eu quero que hajamos como um casal normal. Naquele momento, meu coração se encheu de emoção. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia responder corretamente. Conversamos por muito tempo sobre muitas coisas. O momento em que nossos corações tremeram pela primeira vez. Os dias em que sofremos para esconder isso. E os verdadeiros sentimentos que não podíamos expressar até agora. Mas o olhar e o silêncio transmitiam mais do que as palavras. No começo, quando eu te via, você era apenas um bebê. Eu ainda pareço um bebê? Não, agora. A tia parou de falar e olhou para o meu rosto por um longo tempo. Eu encontrei todas as respostas naquele olhar. O rosto da tia estava ficando vermelho, e isso era claramente visível sob a luz da vela. À medida que a noite avançava, o ar na sala de estar mudava. O tic-tac do relógio parecia mais lento do que as batidas do nosso coração. O silêncio que se seguia a cada breve conversa se tornava cada vez mais longo, mas aquele silêncio era doce. Nós não conseguíamos soltar as mãos um do outro. Estávamos com medo de acordar do sonho se nos separássemos por um momento. Juninho. Sim, estar ao seu lado é realmente. A tia não conseguiu terminar a frase e abaixou a cabeça. Mas eu podia saber. Ela estava me dizendo tudo com as pontas dos dedos trêmulas e a respiração irregular. Depois da meia-noite, a distância entre nós diminuiu. Parecia que os olhares do mundo e as preocupações com o amanhã haviam desaparecido. Meu corpo congelou e queimou ao mesmo tempo quando a tia encostou a cabeça no meu ombro. Se fôssemos um casal normal, seríamos felizes, não é?
Eu também sonhei com isso com frequência. A voz da tia ficou cada vez mais baixa. Parecia que ela estava sussurrando no meu ouvido. Ainda não é tarde. Não, já é tarde. Mesmo dizendo isso, a tia segurou minha mão com mais força. As palavras e ações eram contraditórias, mas pareciam ainda mais verdadeiras. Às 2h, 3h da manhã, continuamos no mesmo lugar. Às vezes a tia colocava a mão na minha testa ou eu acariciava o cabelo dela. Cada pequeno toque era eletrizante. Juninho, eu realmente. A tia tentou dizer algo, mas se calou. Em vez disso, ela colocou a mão no meu rosto e acariciou lentamente com o polegar. Naquele momento, o tempo parou. Eu te amo. Eu também respondi com a voz trêmula. Eu também te amo. Assim que a frase terminou, tudo mudou. Não havia mais nada a esconder ou hesitar. Naquela noite, compartilhamos nossos verdadeiros sentimentos pela primeira vez, completamente. A vela estava queimando, e o ar da manhã estava frio, mas não conseguíamos nos separar. O calor do corpo da tia, a respiração suave, a voz que sussurrava meu nome de vez em quando, me faziam esquecer de tudo. Passava das 4h da manhã quando a tia falou em voz baixa. Agora eu realmente tenho que te deixar ir. Ao nos despedirmos na porta da frente, os olhos da tia estavam cheios de lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo. Obrigada, Juninho. Foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu também. Agora, vamos seguir nossos próprios caminhos. Você vai encontrar um amor adequado à sua idade, e eu vou viver com essa memória. No momento em que a porta se fechou, senti um vazio no meu coração. Eu caminhei pela rua deserta de volta para casa. O ar frio roçava meu rosto, mas meu coração estava quente. Mas, ao mesmo tempo, a culpa me atingiu ao me lembrar do rosto da minha mãe. A memória daquele dia ainda está vívida. Foi uma noite mais desesperada e quente porque era a última. Mas todos nós sabíamos que o sonho teria que acabar um dia, e teríamos que voltar para a realidade. Cerca de um mês se passou desde a última noite com a tia Regina. Não houve contato da tia, e eu também não liguei mais. Estava tentando cumprir a promessa daquela noite. O relacionamento com a minha mãe também mudou um pouco. Embora ainda estivesse estranho, não estava tão frio quanto antes. Começamos a perguntar sobre o nosso dia na mesa de jantar. E eu comecei a falar um pouco sobre a escola. Como você está ultimamente? A vida escolar está boa? Sim. Você está se dando bem com seus amigos? Sim. Eram conversas curtas, mas só isso já era um alívio. Em uma tarde de sexta-feira, eu estava fazendo um trabalho na biblioteca quando alguém se sentou ao meu lado. Olhei para cima e vi a Ji-eun, uma caloura do meu curso. Sênior, oi. Oi. A Ji-eun era uma caloura que demonstrava interesse por mim desde o primeiro ano. Ela era brilhante e animada, e o sorriso dela era muito bonito. Sênior, você parece muito deprimido ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Não. Estou apenas um pouco cansado. Então, quer tomar um café? Eu pago. Normalmente eu recusaria. Mas naquele dia, eu me senti estranhamente sozinho e fui com ela para a cafeteria. Conversar com a Ji-eun aliviou meu coração. Ao contrário da tia Regina, minha cabeça não estava confusa. Depois daquele dia, a Ji-eun se tornou a amiga que acalmava minha tristeza. Sênior, quer assistir a um filme hoje? Que filme? Uma comédia divertida. Parece que eu nunca vi você rir ultimamente. A energia brilhante da Ji-eun transformou meu coração pesado em algo leve. Um mês e meio depois, estávamos caminhando pelo campus quando a Ji-eun de repente segurou meu braço e confessou: Sênior, eu gosto de você. Meu coração afundou por um momento. Ji-eun, você pode responder devagar, mas meu sentimento é real. Ao ver o olhar puro dela, meu coração se aqueceu um pouco. Era completamente diferente do amor difícil com a tia Regina. Depois de pensar por alguns dias, decidi aceitar os sentimentos da Ji-eun. Eu gostava do conforto de estar com ela. Ji-eun, eu também gosto de você. Sério? A Ji-eun ficou tão feliz que parecia que ia pular. O jeito dela era muito bonito. Depois daquele dia, nos tornamos um casal naturalmente. A Ji-eun cuidava do meu coração com atenção. E a conversa era confortável porque éramos da mesma idade. Opa, o que você quer fazer hoje? Qualquer coisa. Então vamos fazer compras juntos? Eu quero comprar roupas novas para você. O tempo com a Ji-eun era mais feliz porque não havia nada para esconder. Minha mãe também ficou feliz ao conhecê-la. Finalmente você está namorando a garota certa. O alívio estava na voz da minha mãe. Mas um dia algo inesperado aconteceu. Eu estava andando no centro da cidade, de mãos dadas com a Ji-eun, quando vi uma figura familiar de longe. Era a tia Regina. A tia, que me viu, parou por um momento e se aproximou lentamente. Juninho. Olá, tia Regina. Os olhos da tia logo se voltaram para a Ji-eun. Ela viu que estávamos de mãos dadas. Você pode me apresentar?
Ah, esta é minha namorada, Jieun. A Jieun sorriu brilhantemente e me cumprimentou. Olá, tia. Eu ouvi muito sobre a senhora do Opa Juninho. Oi. A tia olhou para a Jieun por um momento e balançou a cabeça. Seu olhar continha alívio, arrependimento e até uma profunda solidão. Que bom! Você encontrou alguém bom na sua idade. Vocês parecem felizes. É bom de ver. Ela falou sorrindo, mas havia tristeza por trás do sorriso. A tia acrescentou em voz muito baixa. Eu te amei, mas é melhor para o seu futuro que alguém da sua idade cuide de você. Eu já tenho a memória, e isso é o suficiente. Meu coração afundou. Parecia a confirmação da nossa separação. Vamos indo, tia. Sim, tenham um bom tempo. Meu coração doeu ao ver as costas da tia se afastando. Mas a Jieun apertou minha mão com mais força. E eu consegui voltar para a realidade à força. Opa, quem era aquela? Uma conhecida? Sim, é a amiga da minha mãe. Ah, entendi. Ela é muito bonita. Mas ela parecia um pouco triste. Meu coração doeu com as palavras puras da Jieun. É só que ela vive sozinha. Ela deve estar solitária. Naquela noite, eu não conseguia parar de pensar na tia. Ela realmente havia resolvido tudo depois de confirmar que eu tinha um novo relacionamento? Uma coisa era clara. A solidão no olhar da tia continuava no meu coração. Mesmo rindo com a Jieun, às vezes eu me lembrava daquele olhar. Mas agora era um caminho sem volta. Eu comecei um novo amor com a Jieun, e a tia Regina se tornou apenas uma memória solitária. Nos dias seguintes ao meu encontro com a Jieun e a tia Regina, meu coração estava confuso. A última frase da tia, a memória é o suficiente, continuava circulando na minha cabeça. A Jieun percebeu a minha mudança e ficou preocupada. Opa, você parece deprimido de novo ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Parece que você ficou estranho desde que encontrou aquela pessoa naquele dia. A intuição da Jieun era afiada, mas eu não consegui terminar. Uma semana depois, uma mensagem chegou da tia. Juninho, eu quero resolver as coisas direito. Amanhã, às 3 horas da tarde, no mesmo parque de antes. Meu coração disparou, mas a ansiedade também veio. Eu tinha a sensação de que este era realmente o fim. No dia seguinte, quando cheguei ao parque, a tia já estava sentada no banco. Ela estava vestida de forma elegante, e a expressão dela estava calma, mas havia determinação nos seus olhos. Obrigada por ter vindo, tia. A tia sorriu suavemente, olhando para mim. Eu vi você com a Jieun na outra vez. Vocês combinam muito. Zim. Ela é brilhante e bonita. Fiquei aliviada em ver você sorrindo. As palavras dela soaram como uma bênção. Juninho, eu te chamei hoje para realmente resolver tudo. Resolver? Sim. Eu quero que o tempo que passamos juntos se torne uma memória agora. A tia segurou levemente minha mão e continuou a falar. O fato de nos amarmos não foi um erro. O sentimento em si era real e bonito, mas era um amor que não podíamos continuar na realidade. Por isso eu vou deixar ir pelo seu futuro. A voz dela estava calma, mas eu sentia o tremor. Vendo você com a Jieun, eu tive certeza. É melhor que alguém da sua idade cuide de você. Eu já tenho a memória, e isso é o suficiente. Meu coração ficou pesado, mas ao mesmo tempo senti uma profunda ressonância. A tia pode ser feliz? Eu serei feliz. Se eu ver você sorrindo, isso será o suficiente. A resposta foi curta, mas firme. A tia tentou engolir as lágrimas e sorriu. De agora em diante, me lembre apenas como a amiga da sua mãe. Enterre os sentimentos especiais no fundo do seu coração. Sim, e trate bem a Jieun. Eu vejo que ela realmente gosta de você. Eu só pude balançar a cabeça com as palavras dela. Um breve silêncio se seguiu. O vento de outono soprou, e as folhas caídas se espalharam perto do banco. A tia se levantou e se despediu pela última vez. Seja feliz, Juninho. Com essas palavras, ela me deu um beijo rápido no rosto. Um beijo carinhoso, como se estivesse acariciando uma criança, mas que prometia o fim. A tia se afastou lentamente, mostrando as costas. Eu sabia que desta vez era realmente o fim. No caminho de volta para casa, eu peguei meu celular e liguei para a Jieun. Jieun, o que você está fazendo? Opa, eu estava fazendo o trabalho. Por quê? Porque eu senti sua falta. Apenas aquela breve conversa aliviou meu coração. Senti que o encontro com a tia tinha sido a escolha certa. Deixar o amor se tornar uma memória e segurar a felicidade da realidade. Essa parecia ser a conclusão mais sábia que havíamos chegado. Naquela noite, deitado, eu pensei por muito tempo. O amor com a tia Regina se tornou uma memória, e o amor com a Jieun se tornou a realidade. Uma memória dolorosa, mas bonita, e uma realidade comum, mas quente.
Ambos eram preciosos na minha vida. Após o último encontro com a tia Regina, meu coração parecia ter se resolvido. Os sentimentos complexos que pesavam sobre mim desapareceram, e agora eu podia olhar para frente. O relacionamento com a Ji-eun também se aprofundou. Como eu não estava mais em dúvida como antes, eu podia me dedicar totalmente a Ji-eun. Opa, seu rosto está diferente ultimamente. Você acha? Sim. Você parece muito mais relaxado do que antes. A Ji-eun estava certa. Meu coração estava muito mais leve. O relacionamento com a minha mãe também se recuperou muito. A história da tia Regina não veio mais à tona, mas a conversa entre mãe e filho estava mais calorosa do que antes. Juninho, quando você vai trazer a Ji-eun para casa? Em breve. Eu vou marcar um horário. Sim, ela é uma garota muito boa. Minha mãe realmente gostava da Ji-eun. Eu senti que ela a aceitava como ela era, sem sentimentos complexos. O tempo passou. E eu terminei a universidade e comecei a me preparar para conseguir um emprego. Naturalmente, eu comecei a pensar no futuro com a Ji-eun. Ji-eun, eu posso conseguir um emprego em outra cidade. Você se importaria? Um relacionamento à distância? Sim. Vai ser difícil. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não quero te perder. A Ji-eun ficou em silêncio por um tempo e riu baixinho. Sinceramente, estou preocupada. E se você encontrar outra pessoa longe daqui? Boba. Eu só quero você. Com essas palavras, os olhos da Ji-eun ficaram marejados. Naquele inverno, eu realmente recebi a notícia de que havia sido aceito em uma empresa em outra cidade. Eu teria que deixar o Rio de Janeiro. Juninho, você vai para longe? Minha mãe perguntou com pesar. Sim, é uma boa oportunidade. E a Ji-eun? O que ela vai fazer? Vamos ter um relacionamento à distância. Sim, isso não vai ser fácil. Está tudo bem, eu realmente gosto dela. Minha mãe estava preocupada, mas nos apoiou, sabendo que nossos sentimentos eram sérios. A Ji-eun também ficou preocupada no começo, mas acabou concordando em superarmos isso juntos. Opa, eu posso esperar. Podemos nos encontrar todos os fins de semana, certo? Obrigada, Ji-eun. Mas não me traia. Claro que não. Antes de partir, dei uma volta pelo bairro. Eu tinha muitas lembranças por ter vivido lá desde criança. Foi então que vi a tia Regina de longe. Ela estava saindo do mercado com as compras. Ela parecia muito mais alegre do que antes. Parecia que ela estava vivendo bem sozinha. Hesitei por um momento, mas não fui cumprimentá-la. Eu queria cumprir nossa promessa. Apenas me despedi dela em meu coração de longe. Alguns dias depois, arrumei minhas malas e fui para outra cidade. Minha mãe e a Ji-eun vieram se despedir. Me ligue com frequência. E não magoe o coração da Ji-eun. Eu sei, mãe. A Ji-eun chorou ao se despedir. Opa, você vai vir todos os fins de semana, certo? Sim, eu prometo. Eu também vou te visitar de vez em quando. O trem partiu, e o Rio de Janeiro se afastou cada vez mais. Olhando pela janela, pensei, agora é realmente um novo começo. Mas as pessoas preciosas continuam ao meu lado. A vida na outra cidade foi estranha no começo, mas eu me acostumei rapidamente. O trabalho era divertido, e o novo ambiente era revigorante. Como prometido, eu ia para o Rio de Janeiro todos os fins de semana, ou a Ji-eun vinha me visitar. A distância era grande, mas parecia que nossos corações estavam se aproximando. Opa! Um relacionamento à distância é melhor do que eu pensava. Você acha? Parece que fico mais animado toda vez que a gente se encontra. Eu também. Se nos víssemos todos os dias, talvez fosse natural. Um ano se passou, e depois 2 anos, e nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais. Nossa confiança um no outro se aprofundou, e nossos planos para o futuro se tornaram mais concretos. Ji-eun, vamos nos casar? Sério? Sim. Já estou estável o suficiente. E eu não consigo viver sem você. Zim. Assim, nós prometemos nos casar. Foi o resultado de 3 anos de relacionamento à distância. Minha mãe também ficou muito feliz. Finalmente eu vou ter uma nora. Mãe, obrigada por gostar da Ji-eun. É impossível não gostar. Ela é uma garota tão boa. Agora só faltava começar a planejar o casamento. Foi uma felicidade que veio depois de uma longa espera. O dia do casamento se aproximava. A Ji-eun e eu finalmente seríamos marido e mulher depois de 3 anos de relacionamento à distância. Foi um dia emocionante e tenso. Juninho, você parece muito feliz hoje, minha mãe disse, ajeitando minha gravata. Sim, eu também não acredito. Estou muito feliz. A Ji-eun também é linda. Tudo deu certo. A voz da minha mãe estava cheia de bênçãos sinceras. O local do casamento estava cheio de uma atmosfera calorosa. Família, amigos e colegas de trabalho vieram nos parabenizar.
mas um rosto familiar chamou minha atenção entre os convidados. Era a tia Regina. Ela estava sentada tranquilamente na parte de trás, vestindo um hanbok traje tradicional, coreano, simples. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo senti gratidão. A presença dela naquele dia tinha um grande significado. Durante a cerimônia, a tia não disse uma palavra, apenas nos observou. Seu olhar continha uma bênção calma, mas calorosa. Agora os noivos farão seus votos de amor um ao outro. Sob a orientação do mestre de cerimônias, olhei para a Ji-eun e fiz meus votos. Os olhos da Ji-eun estavam cheios de lágrimas de felicidade, e naquele momento, parecia que o mundo estava iluminando apenas nós dois. Após a cerimônia, recebemos os cumprimentos. Muitas pessoas vieram nos parabenizar. Entre elas, a tia Regina se aproximou lentamente e olhou para mim. Juninho, parabéns pelo seu casamento. Tia, obrigada por ter vindo. Como eu poderia não vir? É um dia tão feliz para você. A tia também se aproximou da Ji-eun e a cumprimentou gentilmente. Ji-eun, parabéns. Você está linda. Obrigada, tia. Eu também estou feliz por tê-la aqui. O momento em que as 3 pessoas ficaram juntas não foi estranho, mas sim estranhamente confortável. Parecia que o tempo havia resolvido as coisas naturalmente. Quando a Ji-eun se afastou para cumprimentar outros convidados, fiquei sozinho com a tia. Vocês formam um casal muito bonito. É bom de ver. A tia hesitou por um momento e continuou em voz baixa. Juninho, o tempo que passamos juntos não foi longo, mas é uma memória muito preciosa para mim. Foi por causa daquele tempo que eu descobri o que é o amor de verdade. Sinto que amadureci. Meu coração se comoveu. Eu também, tia. Um sorriso suave se espalhou nos olhos da tia. Agora eu posso te deixar ir em paz. Você está tão feliz que eu também estou. E eu também encontrei uma pessoa boa e estou vivendo bem. Então isso é ótimo, tia. A tia segurou minha mão por um momento. Seja feliz, Juninho. Com a Ji-eun, por muito tempo. Sim, a tia também deve ser muito feliz. Com essas palavras, a tia se virou e acenou pela última vez. Suas costas não pareciam mais solitárias. Após a festa de casamento, fui para a casa nova com a Ji-eun. Opa, hoje parece um sonho. Para mim também. Eu vou me lembrar disso para sempre. Mas o olhar da tia Regina era muito caloroso. Parecia que ela estava nos abençoando com o coração, mais do que uma parente. Meu coração afundou por um momento com as palavras da Ji-eun. Mas eu sorri e respondi. Ela cuidou muito de mim desde que eu era pequeno. Ela é sempre uma boa pessoa. Entendi. Por isso que parecia especial. Naquela noite, depois que a Ji-eun dormiu, pensei sozinho. O amor com a tia Regina não se realizou, mas me ensinou muito. Que às vezes desistir também é amor, e que as pessoas crescem através de qualquer amor. O amor com a Ji-eun me deu estabilidade e felicidade. E o amor com a tia Regina deixou uma profundidade no meu coração. Nenhum dos dois foi em vão. O amor não realizado permaneceu como uma memória dolorosa, mas bonita. E o amor atual se tornou a realidade que preenche minha vida. Graças a isso, pude valorizar mais a felicidade do momento presente. E percebi. Todo amor nos faz crescer e no final faz este momento brilhar. Essa foi a última lição que a tia Regina me deixou. Você gostou da história de hoje? Se você estivesse na situação do Juninho, o que você teria escolhido? Deixe seu comentário e vamos compartilhar juntos. Clique em curtir e se inscrever, e voltarei com histórias mais interessantes e emocionantes na próxima vez.